Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, nós vamos iniciar a aula hoje e eu vou passar para vocês, então, como se faz a prova, o tema da prova oficial parcial 2 de vocês, tá? Nós vamos aprender a fazer, então, um paper. Lembra que no roteiro, no início das aulas, eu mandei para vocês sobre o tema já está disponibilizado já faz tempo, desde o início do semestre. Então, hoje nós vamos aprender a fazer como que se desenvolve essa atividade, certo? Então, vamos lá. Paper é um posicionamento pessoal, é um pequeno artigo científico a respeito de um tema que já foi anteriormente determinado. Sua elaboração consiste na discussão e divulgação de ideias, fatos, situações, métodos, técnicas, processos ou resultados de pesquisas científicas, bibliografia, documental, experimental ou de campo, relacionada a assuntos pertinentes a uma área de estudo. Então, o paper é um posicionamento pessoal. Quando você escreve esse documento, esse artigo científico, você se posiciona acerca da temática que você está discutindo. Na elaboração desse documento, o autor desenvolve análises e argumentações com objetividade e muita clareza, podendo considerar também opiniões de especialistas. Quando você vai desenvolver um paper, você já tem um material pré-elaborado de outra pessoa que já escreveu sobre esse tema. No entanto, você vai dar a sua opinião, mas vai ter como embasamento teórico a ideia inicial daquele escritor. Por sua reduzida dimensão e conteúdo, o paper difere de trabalhos científicos como monografia, dissertação ou tese. Óbvio, muito claro isso para vocês. Papers e artigos científicos, eles são curtos, no máximo eles terão 15 páginas. O paper ele deve ser redigido com uma estrita observância das regras da norma culta, ou seja, você não pode escrever tipo assim, ter jargões do dia a dia. Deve ser preciso e extremamente coerente. Só um pouquinho que eu vou admitir aqui. Também é preciso evitar explicações que se repetem ou que são supérfluas ao conteúdo. O que é algo supérfluo? Algo que não acrescenta em nada, ao mesmo tempo em que se deve cuidar para que o texto não seja compacto em demasia, ou seja, que seja extremamente curto, o que pode prejudicar a compreensão sobre o que você está discutindo. A definição do título do artigo deve corresponder de forma adequada ao conteúdo explicado, ou seja, o seu título deve estar de acordo com aquilo que você vai defender, com aquilo que você vai discutir, que você vai abordar. Propósito de se fazer um documento como esse. Vamos lá. De modo geral, esse documento é produzido para divulgar resultados de pesquisas científicas. Então, você fez a sua pesquisa, obteve os resultados, um ou mais de um resultado, você usa o paper para divulgar na comunidade científica os resultados que você obteve. Certo, pessoal? Eu saio do conteúdo porque eu tenho que ficar adicionando as pessoas que entram mais tarde. Esse é o motivo, tá? Entretanto, esse tipo de trabalho ele pode ser elaborado com vários outros propósitos, como, por exemplo,
discutir aspectos de assuntos ainda pouco estudados ou que nunca foram estudados, aprofundar discussões sobre assuntos já estudados. Então, você pode discutir, aprofundar, estudar ou até mesmo dar continuidade a temas. Então, vamos colocar os verbos que fica mais fácil para que vocês compreendam no dia de fazer o de vocês. Pessoal, é muito importante que vocês já iniciem. Não tem nenhum paper pronto com o assunto que eu passei para vocês, então não tem como copiar e colar da internet. Resgatar ou refutar. Alguém sabe o que é refutar, pessoal? Discordar? Refutar é descartar. Resgatar ou refutar resultados. Refutar se trata de descartar. Além de todos esses objetivos, o PPT pode abordar ideias, teorias ou mesmo hipóteses de forma a discuti-los ou detalhá-los. Pormenorizar significa detalhar. Vou colocar aqui para vocês. Detalhar aspectos. Ao produzir esse tipo de artigo, o aluno inicia uma aproximação a conceitos e a linguagem científica que ele está a desenvolver no momento da elaboração do seu trabalho de curso. Então, na verdade, o paper é um exercício para que vocês possam escrever o artigo científico de vocês. A elaboração de artigos estimula no aluno a análise crítica de conteúdos teóricos e de ideias de diferentes autores, contribuindo para que o aluno aprenda a sintetizar conceitos, fazer comparações, formular críticas sobre um determinado tema, à luz de pressupostos teóricos ou de evidências empíricas que já foram anteriormente sistematizadas. Como de fato eu elaboro um paper? Só um pouquinho. Para que o conteúdo do paper seja bem trabalhado e fundamentado, se sugere que o mesmo tenha entre 10 e 15 páginas. O paper deve ser sempre fundamentado de forma científica, ele deve se utilizar no mínimo de 3 autores de pesquisa, para que de fato vocês tenham um amparo teórico, ou seja, vocês possam comparar opiniões distintas de doutores sobre esse determinado tema. Antes de começar a escrever esse tipo de artigo, é preciso que o autor primeiro reúna as informações ou outros documentos. Então, veja bem,
Vocês vão voltar lá no material de vocês, na primeira semana de aula, na verdade na segunda, e vocês vão ver, tem também no grupo, eu encaminhei no grupo também na segunda semana, e lá consta qual que é o tema do paper, que vocês vão me entregar como prova parcial 2. Uma vez que vocês têm o tema em mãos, vocês vão começar a levantar autores sobre essa temática, no mínimo 3. Prof, e daí? E daí que lá no final do trabalho vai ter que constar o nome do autor que vocês pesquisaram e a obra deles lá na referência bibliográfica, certo? Para saber se tem pertinência ou não com o que vocês escreveram para mim e fundamentaram. A elaboração desse plano é útil, em primeiro lugar, para sistematizar a comunicação a ser feita, evitando que o autor se perca durante a elaboração. Na verdade, o paper, ele não é seu, não é uma ideia tua. Você busca conhecimento técnico teórico em autores, e a partir daí você formula o seu texto. Por outro lado, também auxilia como recurso pedagógico para a reflexão e organização lógica das ideias a serem abordadas. Em termos de procedimento para a escrita de um artigo científico, é necessário observar os propósitos do trabalho que vai ser elaborado. Todavia, independente de ter propósitos distintos, o artigo deve apresentar a estrutura básica. Qual é? Então, olha aqui, o artigo científico deve apresentar uma estrutura básica. Qual é a estrutura básica? Primeiro, introdução. Isso aqui todo mundo sabe. É o que nós apresentamos, nós adiantamos sobre o que vai ser discutido no corpo do trabalho. Então, introdução, o paper tem? Tem, claro que tem. É o primeiro contato do leitor com a obra. Deve-se nela fazer o leitor entender com clareza o contexto da pesquisa de forma didática. Quando nós vamos escolher um filme para nós assistirmos, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente lê a sinopse, a famosa sinopse, que é o quê? É o resumo, né? É o resumo, é a introdução. Se nós ficarmos interessados na sinopse, qual é o segundo passo? Que nós compremos os ingressos e depois a gente vá à sessão assistir. Então, para que alguém se interesse em ler o seu paper, a introdução ela deve ser atraente. A introdução deve conter as informações necessárias para que o leitor se interesse pelo seu trabalho. A introdução do paper tem geralmente uma ou 2 páginas e deve abordar os seguintes elementos. Pessoal, muito importante, isso aqui não é em ordem. Assunto, objetivo, justificativa, não. É um texto corrido. Você vai montar um texto corrido na introdução, contando com todos esses itens que aqui estão. Então, vamos lá. Assunto ou tema do artigo, seus objetivos, aqui podem ser os objetivos gerais e específicos. Justificativa do trabalho, a sua importância teórica ou prática, depende qual é o campo do trabalho. Síntese de método, que método você usou? Eu usei o método de referencial bibliográfico, tem que fazer constar. Ok.
Oi. Eu entrei depois, eu só queria saber se a data vai ser mantida para entregar. Pode falar. Eu queria saber se a data vai ser mantida da Não, vai entrega. ser alterado. Ah, tá. Não. A data da parcial 2 vai ser alterada. Tá? Eu vou encaminhar para vocês. Terminando a aula aqui, eu já vou encaminhar a data, Me tá? desculpa perguntar, mas eu acho que eu não estava ainda na aula. Mas o tema do paper, a senhora que vai falar? Eu passei já para vocês a segunda semana de aula. Tá bom, Inclusive obrigada. foi postado no grupo, mas eu vou repassar também. Terminando aqui a explicação, eu já vou colocar a teórica, a aula, esse conteúdo, a temática e a nova data de entrega para vocês, tá bom? Tá, obrigada. Imagina. Eu tenho que ter uma introdução, eu tenho que ter desenvolvimento. No desenvolvimento é onde eu conto tudo aquilo que eu obtive como resposta, né, na minha pesquisa. Desculpa, gente, aqui tem gente tentando entrar, não aparece aqui para mim, não falo o nome, por isso que eu fico saindo do conteúdo. Vou retomar. O desenvolvimento é o elemento essencial da pesquisa, isto é o coração, no geral, concentra entre 80% e 90% das páginas do relatório. Então, aqui o desenvolvimento é onde você conta tudo que você obteve como resposta, né? De fato, é o seu trabalho. Nessa etapa, o aluno deverá dividir o tema em discussão para uma maior clareza e compreensão por parte do leitor. Quando vocês estiverem escrevendo o paper, é muito importante que vocês compreendam que quem está lendo muitas vezes não sabe nada a respeito do assunto. E ele precisa ler e compreender sobre o que vocês pesquisaram e depois deram a opinião. Voltando a lembrar vocês, o paper é um documento em que vocês apenas opinam, mas que, da verdade, não foram vocês que desenvolveram a ideia, né? Vocês pegam aí, a partir de 3 autores, entendem sobre o assunto e depois opinam de forma positiva ou negativa. No desenvolvimento, são apresentados os dados do estudo, se vocês fizeram pesquisa de campo, se tem tabelas, se fizeram relatórios, explicam ideias sobre o material, possibilidades, discutem e analisam, sempre confrontando aquilo que vocês obtiveram de dados com aquele seu referencial teórico, ou seja, com o material que vocês tiveram como base de apoio. Já a conclusão apresenta as informações que finalizam o trabalho, buscando integrar todas as partes que foram discutidas. Quando você conclui uma ideia, você levantou 4 hipóteses, na conclusão, essas 4 hipóteses têm que ser concluídas. Você não pode, é igual um cadarço ou uma série de botões, um vestido. Não vai ficar bom, né? Você não vai dar um bom acabamento se você não quiser abotoar todos. Vocês concordam que vai ficar ali uma, né? O trabalho, a conclusão, ela é igual um abotoar de roupas. Todos têm que estar nas suas casinhas certas e todos têm que estar devidamente abotoados. É a dedução lógica do estudo, na qual destacam-se os seus resultados, relacionando-os aos objetivos propostos na introdução. Porém, podem ser incluídas as limitações do trabalho, sugestões e recomendações. Dentro da tua conclusão, caso você tenha obtido os resultados não tão exatos, você pode abrir para uma futura discussão. Você pode levantar um novo questionamento ali na conclusão.
Assim, a leitura da conclusão, ela deve permitir ao leitor o entendimento de todo o trabalho desenvolvido, das particularidades da empresa aos resultados esperados. Opa, só um pouquinho. Das particularidades aos resultados esperados. Já tem gente tentando entrar, pessoal, só um pouquinho. Acho que agora deu certo para passar. Quanto à forma de apresentação, então vejam ali as partes, pessoal. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Como é que eu apresento? O paper ele é apresentado seguindo-se normas prescritas para apresentação de trabalhos acadêmicos, ou seja, as regras da BNT, ressalvando-se trabalhos preparados para eventos ou com fins de publicação em períodos científicos. Como o paper ele é utilizado para futura publicação em revistas científicas, normalmente você entra em contato com os editores e pedem para eles qual é o padrão que eles desejam para aquela revista. Revistas nacionais têm um padrão, revistas internacionais têm outro. Toda vez que você vai escrever um paper que vai ser publicado num veículo de comunicação como uma revista, seja ela digital ou física, ela deve atender a critérios específicos daquele editorial, certo? Não é você que define, não é você que comanda. Mas, de modo geral, as regras seguidas são sempre as regras da ABNT, que são aquelas que nos dão, né, que nos definem os métodos. Avaliação. O paper ele é avaliado seguindo alguns critérios, tais como conteúdo, muito redundante, inclusive, esse critério. Como é que o analista vai avaliar o paper pelo conteúdo? Primeira coisa, o conteúdo, o desenvolvimento do trabalho de vocês, ele tem que estar em consonância com o título. Não tem como você falar que vai passar uma receita de abóbora com camarão, título, camarão na abóbora, receita, lasanha de carne moída. Não há nexo de casualidade entre o título e o conteúdo. Só por isso já não se admitiria mais esse paper. Prof, mas é um exemplo chulo? Claro que não, pessoal. Na área da gastronomia existem muitos escritores que escrevem, que dissertam, não é, para revistas gastronômicas ao longo do mundo, tá? Mas vocês imaginem, então, só para ficar mais viável a compreensão de vocês, que esse autor desse paper, ele pretende fazer uma publicação numa revista gastronômica e ele disserta sobre lasanha de carne moída, mas o título dele é camarão na abóbora. Só por aí, esse paper não pode ser avaliado, porque quanto ao conteúdo, ele não tem nexo de casualidade. Critérios quanto ao conteúdo para avaliação: clareza. Esse conteúdo tem que ser claro, objetivo, realmente demonstrando a importância do artigo ser recado, impactar isso na vida de alguém. As pessoas serão impactadas de alguma forma? Identificação dos limites do artigo, ou seja, que pontos vão ser abordados. Nós sabemos que não é possível em uma única obra você discorrer sobre um tema de forma completa, senão nós teríamos aí edições. Né? Ninguém tem mais tempo para isso. Clareza na especificação das unidades de análise, como, por exemplo, indivíduo, organização, sociedade, para quem é, sobre o que é, para que serve, em que atende. Vamos aqui dar um exemplo. Bula de remédio. A bula de remédio ela é clara.
Ela diz para que serve, como faz mal, a posologia, data de validade, tudo em itens muito claro. O paper também tem que trazer as informações de forma clara. Quem escreveu e vai ser avaliado tem que ter demonstrado clareza acerca do tema. Não cabe aqui desconsonância, discordância, certo? Você tem que ler e compreender. É o que eu falei lá na apresentação do desenvolvimento. As pessoas que forem ler o paper têm que entender o que você escreveu. Logo, quando você for escrever, você tem que ter na tua mente que quem vai ler muitas vezes não possui o conhecimento técnico teórico que você já possui. Referencial teórico ou bibliografia. Isso aqui, pessoal, tem que estar claro. Eu preciso saber pelo menos 3 autores e 3 obras de onde vocês tiraram as informações que vocês discutem para mim. Não podem ter dispersão, redundância, acho que, o cara falou que era, esse tipo de expressão não combina, não convém. Apresentação de suposições sempre sustentadas. Você só levanta uma hipótese, ou seja, você só faz uma pergunta baseado no conhecimento ou no apoio teórico de alguém. Coerência, ausência de saltos de raciocínio. Isso quer dizer o quê? Ora eu penso isso e escrevo, passado um parágrafo eu já discordo com o que eu escrevi e pensei ali atrás. Isso aqui não existe, tá? Não é redação de 4ª série. Elaboração de análise e síntese, uso adequado de exemplos complementares. Você não precisa colocar, mas se colocar, que sejam exemplos plausíveis e adequados. Demonstração de argumentos ou provas suficientes para apoiar a sua conclusão. Articulação entre sugestão ou recomendação. Originalidade, postura ética no trato do tema. Por quê? Porque hoje vocês vão escrever para mim um paper que não é um assunto que crie discussão. Mas imagine quando vocês vão abordar um tema, por exemplo, a atual situação política do país. É um tema extremamente polêmico, não é? Nós temos aí pessoas que são calorosas na defesa do atual presidente, outros que não são, que não admitem, né? E que também não são errados por isso. E aí? E aí que indiferente do ponto de partida que você vai atuar, você tem que ser ético, você tem que ser pontual, você tem que argumentar com segurança, você tem que fazer citações reais, não pode existir mentiras, falsos argumentos. Avaliação quanto à forma. Bem, quanto à forma, se avalia atendendo os objetivos propostos. Aonde que ficam os objetivos num paper? Na introdução. Só voltar lá, né? Ter objetividade, precisão, fidelidade, seleção à literatura, sempre literatura pertinente ao tema que foi analisado, uma linguagem acessível. Aqui não cabe linguagem rebuscada. Volto a reafirmar para vocês. Quem está lendo tem que compreender o que está sendo lido. Unidade e articulação do texto, ou seja, de um parágrafo para o outro, tem que ter conexão, né? Você tem que ter uma boa literatura, uma boa ortografia. Dar lógica para a transição dos parágrafos. Afirmativas unívocas quer dizer o quê? Volto a repetir, sem duplo sentido. Agora eu afirmo, lá no outro parágrafo eu desafirmo, né? Eu digo que não, eu retroajo. Coerência e padronização nos termos técnicos. Prof, eu não tenho habilidade para termos técnicos, então não usa. Não usa. Use uma linguagem que você leia depois e compreenda. Ela é mais simples, mas ela é salutar, ela é compreensível. Sempre observando regras de norma culta, quer dizer que
Eu não posso ficar usando palavrão, eu não posso ficar usando palavras resumidas, sintetizadas. Por exemplo, você, você, não é V e C. Também não é TBM. Não posso sintetizando quando estou escrevendo um termo, um texto que vai seguir normas da ABNT. Tá? As normas técnicas de apresentação de trabalhos acadêmicos científicos determinadas, elas são respeitadas? O artigo, pessoal, ele pode ser rejeitado tanto pelo acúmulo de pequenas falhas em diversos critérios, quanto pelo número excessivo de falhas em um mesmo critério. Então, veja bem, esse último parágrafo aqui cabe caso vocês fossem entregar esse documento para uma avaliação em determinada revista. Como não é o caso, sou eu que vou analisar e eu que vou avaliar, ele não corre o risco de ser rejeitado, tá bom? Mas quando vocês escrevem para revistas científicas, muitas vezes pode ser rejeitado porque vários itens estão errados ou um único item contém vários erros. Pessoal, eu só vou pegar a pasta ali com as datas e o tema do paper meio minuto, já volto aqui para a gente concluir, tá bom? Só um pouquinho. Estão me escutando, pessoal? Sim. Sim. Eu gostaria que vocês anotassem, se possível, como que ficou o nosso calendário, então, tá? Nós tivemos aula semana passada, 20/4. Hoje, dia 27/4. Teremos aula dia 4/5, segunda-feira que vem. Eu quero que vocês observem que, apesar de ser blended, nós poderíamos ter feito quinzenal das 7h15 às 10, eu estou fazendo semanal, daí meio período, até para não cansar vocês, tá bom? Não ter tanto desgaste. Então, 20, 27/4, 4/5, aula. Dia 11/5, pessoal, prova parcial 2. Conseguiram anotar? Onze do 5, prova parcial 2. Entrega do trabalho. O tema do trabalho é o trabalho é um paper e o tema é a importância da pesquisa científica no ambiente acadêmico. A importância da pesquisa científica no ambiente acadêmico. Pessoal, como que vai funcionar esse paper? Se eu não me engano, vocês estão me ouvindo? Sim. Se eu não me engano, vale entre 2.000 e 2.500 pontos. Só que eu não vou avaliar com a total integralidade, tá?
Por quê? Porque a metade da nota vai ser a realização das atividades completas do portal. Oi? Ok, prof. O desenvolvimento das atividades, claro que não cabe para todos, está muito baixo a pontuação, muitos alunos não estão realizando as atividades. Então, o que acontece? Eu tenho acesso, consigo verificar quem está fazendo, então metade do trabalho vai ser o paper e metade vai ser todo o desenvolvimento do portal. Então, assim, não estou fazendo, estou atrasado, vocês têm aí 21 dias, na verdade, né? De hoje até a prova, 21 dias para colocar tudo em ordem. Por exemplo, amanhã a Laura entra lá e faz tudo. Tudo. A Laura só manda uma mensagem para mim, prof, fiz tudo. Eu entro, visualizo, já marco 50% da parcial dela. Vocês compreenderam? Sim. Prof, eu mando no privado? Não precisa. Manda lá no grupo nosso de metodologia, porque quem manda no privado, às vezes está sem foto, a prof não consegue identificar. Então, mesmo lá no grupo, coloca assim, Laura, eu estou usando seu nome porque é o que eu sei, tá? Celso também. Celso, sobrenome lá, Laura Zelinski, atividade do portal completa. Pronto, só isso. Eu vou entrar, verificar e vou marcar 50% da nota. E aguardo para o dia 11 receber o paper por e-mail. É justo para vocês? Ajuda vocês a deixarem tudo pronto, não é verdade? Sem nenhum prejuízo. Alguma dúvida? Da minha parte, não. Não. Tá. Tudo tranquilo? Pessoal, Sim. tá. A senhora podia repetir que dia que vai ser a finalizando prova parcial 2? a entrega do trabalho, né? O que mais que você não entendeu para me falar tudo? Era só isso mesmo parece que eu tinha ouvido dia 15. Tá. Não. Entrega do trabalho, prova parcial 2, dia 11 de maio. Tá? Tá até postado lá no grupo já coloquei lá. 11 de maio. Aí tem um tema. O trabalho é esse paper, nesse modelo aqui, tá bom? Aí estão me perguntando se é individual. Não, se vocês voltarem lá no material do começo do semestre, pessoal, era em dupla, tá? Pode fazer em dupla, sem nenhum problema. Por favor, retirem vossas dúvidas. Com relação ao portal, ficou claro como que vocês vão fazer? Sim. Sim. Vocês não deixem para mandar o ok do portal no dia 11, porque eu não vou ter como verificar. Então, vocês vão fazendo agora, durante as semanas, e vão me encaminhando. E aí eu vou dando baixa na nota de vocês. Isso ficou claro? Sim. Tá, para que ninguém... Porque, veja bem, dia 11, a Maria manda o paper e manda para mim que o portal está pronto. Vocês são mais de 60 alunos. Vocês acham que eu vou conseguir verificar? Não vou. Vai ficar sem nota. Vai ficar só com a metade da nota. Então, para não correr risco... Sim. Só para ficar bem claro para mim, a gente vai ter que mandar que a gente conclua as atividades do portal, vale 50% da nota Da parcial parcial. 2. Aí dia 11 a senhora Isso. dá a prova, na outra semana a gente te manda e vale mais o resto de 50% da parcial. Isso. Aí a parcial vai valer 2.500 ou 2.000?
Então, eu não tenho certeza se é 2 ou 2.500, tá bom? Mas indiferente é a partir de 2. Ah, beleza, era só isso. Obrigado. Isso, as ordens dispõem. Alguém postou aqui o documento que eu tinha encaminhado e eu coloquei, então, observação que a única coisa que alterou ali, Dani, brigadão, foi a data de entrega, tá? Que ao invés do dia 18, ficou dia 11. O restante... Vai poder ser em trio também, prof? Oi? Vai poder ser em Repete. trio também? Pode, já tá ali, tá documentado, não tem como alterar, tá? Ah, tá, Pode ser. beleza. Isso, a única coisa que muda é a data e a maneira de entrega, Sim. né, por conta da situação que a gente está vivendo agora. Mas o restante segue igual. Tá bom, obrigada. As ordens. Outra coisa que eu gostaria muito de falar para vocês, enquanto alunos, muito obrigada pela parceria que vocês estão desenvolvendo. A gente teve que se adaptar, mas vocês são ótimos. Eu estou muito satisfeita, tá? Por isso mesmo que eu vou fazer essa questão de avaliar o portal de vocês para dar uma chance, para melhorar. Eu sei que vocês estão sobrecarregados. Então, é uma maneira de vocês fazerem um portal e, ao mesmo tempo, obterem a nota e não ficarem assim tão cheios de atividades. Tá? Eu realmente procuro ajudar vocês, espero que ajude mesmo. Se tiverem alguma sugestão, eu estou aberta a ela, tá bom? A prof está sempre aqui para responder vocês. Se não responder na hora, logo em seguida eu resolvo a situação. Outro detalhe, verifiquem vossos portais com relação às notas, se está tendo alguma pendência. Já teve alunos que a nota estava lançada, eu tive que relançar porque desapareceu. Então fiquem de olho, se for o caso, manda mensagem para me pedir novo deferimento. Tudo bem? Ok. Tá. Eu vou fazer... Oi? Então, tá, a gente tem que avisar quando tiver as sessões 3 e 4 pronta? A unidade 3 e 4? É que eu penso que é só a unidade 3 que está aberta, né? Então, faça a unidade 3 completa, sessão 1, sessão 2, sessão 3, tá? Ok. Tudo que tiver lá na unidade 3, todas as sessões resolvam tudo. A hora que tiver tudo ok, você manda para mim, eu vou conferir e vou te dar metade da nota. Te dar não, né? Porque você fez por merecer. Eu vou registrar metade da nota e dia 11 eu aguardo o seu trabalho. Certo? Ok. Entendi, então. Pessoal, Obrigada. as ordens. Eu vou fazer a chamada. Aos que não tiverem dúvida, podem sair do ambiente virtual e eu aguardo vocês no dia 4, segunda-feira que vem. Agenor, Presente. obrigada, tá, pela presença. Andressa Camargo. Bruno. Ô, Andressa, obrigada, tá? Boa noite. Bruno tá aqui. Aqui. Obrigada, tá, Bruno? Alguma dúvida? Não, não. Eu entendi perfeitamente. Carla? Celso? Aqui. Celso, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professora. Boa noite pra senhora. Celso, Obrigado. suas notas, você deu uma olhada lá? Então, professora, deu uma olhada, tá tudo certinho. Caiu todas as notas que eu tinha aquela vez que conversei com a senhora, tá tudo certinho. Uhum. Tá, então tá certo. Obrigada. Isso. César? César? Presente. Oi, César, alguma dúvida? Não, professora, tudo beleza. Muito obrigada, tá, pela participação. Daniele Ferreira? Deusilene? Quem deu presente? Quem deu presente? Deusilene? Obrigada, Deusilene. Boa noite, tá? Tem alguma dúvida? Não, tudo esclarecido. Tá bem. A Pro, Daniele deu... Oi. eu sou a Daniele, a senhora me deu presente? Sim, dei. Aham. Você tem alguma dúvida, beleza. Dani? Não. Então tá. Boa noite, obrigada, tá?
Tchau. Gabriela, Presente. Laura, alguma dúvida, Presente. Gabriela? Não, prof, tudo ok. Então, até a próxima semana. Laura, como que tá? Até, obrigada. Imagina, Tô bem, disponha. entendi tudo certinho. Laura, suas notas estão ok? Você conferiu? Sim, tá tudo certo agora. Tá, obrigada. Lucas Abreu, Presente. Maísa. Ô, Lucas, tudo bom? Tem alguma dúvida? Eu preciso falar com a senhora depois. Mais Nossa, tempo. deve ser Eu sério, hein? perdi a primeira prova. Ah, tá. Lucas, amanhã no período da tarde, a partir das 13, você pode mandar mensagem, você já me indica tudo certinho? Só que você precisa pôr o nome e a disciplina para que eu me encontre, tá bom? Tá bom. A partir das 13 eu estou no escritório, daí eu levo o meu material, a gente já vê como pode ser resolvido, certo? Certo. Então tá bom. Obrigado. A Maísa, as ordens, disponha. Maísa, tudo bom? Tudo? Alguma dúvida? Não, professora. Então, muito obrigada, tá? Marcos, como é que você tá? Tô bem, professor. E a senhora? Eu tô boa também. Demorou para entrar, deu errado, né? Então, não estava entrando de jeito nenhum e não aparecer para a senhora. Não. Mas a prof vai postar esse conteúdo teórico ali no grupo, no portal também, e aí dá para dar uma lida. E depois você pode ouvir a aula também, que não vai ter nenhum problema. Tá certo? Correto. Ficando alguma dúvida, é só entrar em contato com a prof, tá? Sim, senhora. Então tá bom, muito obrigada. Morgana. Obrigado. Boa noite, professora. Boa noite. Você está escrito aqui para mim que você está fora da organização. Ah, é porque eu estou entrando com o TView do meu trabalho, que eu uso ele 24 horas, aí eu já acesso aqui já. Certo, tá bem. Alguma dúvida, Morgana? Não, professora, depois eu vou estar te mandando uma mensagem por conta das minhas notas, tá? Eu vou te mandar o print certinho. Tem algumas notas lá que estão ausentes. E eu fiz todas as atividades, acho que faltou incluir, não sei. Não, o sistema, eu fiz registro, só que teve alguns que depois ele apagou. Eu já refiz de vários alunos, Morgana. Tá, eu vou te mandar certinho, com os dados certinho pra gente. A partir das 13 horas, tá? Tá bom. Uhum. Porque daí a prof já recebe e já resolve. Ah, certo? não, tranquilo, tá? Muito obrigada. Então, imagina, disponha. Naila? Pedro Lucas? Presente, professora. Naila, alguma dúvida, algum problema? Não, as que eu tinha já foram resolvidas mesmo. As notas ok, portal ok? Sim, professora, eu tô olhando agora. Só resolver a unidade 3, né? Tudo bem. Tá, vou ficar aguardando para poder lançar a nota. Pedro, tá por aí? Sim, presente, professora. Ô, Pedro, tá tudo tranquilo, tuas notas? Sim, tá tudo ok. Então, providencia aí a unidade 3 completa, todas as sessões, e manda para a prof para nós arrasar lá, tá? Ok, tudo bem. Então tá, muito obrigada, fiquem com Deus, até segunda-feira, certo? Professora. Oi, tô aqui. Sou eu, Carla. Sim, Carla, pode falar. Então, eu sou nova no curso e eu gostaria de saber como é que vai ficar a minha situação. Eu vi mesmo, cara, suas notas lá. Eu vi hoje seu nome lá. Então, aí eu tô até meio perdida ainda. Você vai fazer esse trabalho e a nota desse trabalho, eu vou repetir ele na parcial 1, tá? Tá bom. Como você perdeu a oficial 1, essa eu não tenho como repor, você vai ter que fazer segunda chamada. Certo? Certo. Então, veja bem, a parcial 2 que você vai fazer agora, eu vou repetir na parcial 1. Oficial 1 vai ficar para a segunda chamada, e aí você faz a oficial 2, certo? Certo. Então tá, eu fico aguardando o seu dia 11, quando você mandar essa prova para mim, você já vai mandar lá no corpo do e-mail. Professora, repetir essa nota na parcial 1, certo? Certo.
Entendi. Você precisa me lembrar, porque como são muitos alunos, aí acaba que eu Sim, esqueço. sim, eu entendo. Tá bom? Mas a portaria está à disposição e vamos corrigir isso, tá bem? Não sei nem como te agradecer, professora. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Se você precisar de mim, você está no grupo? Sim, me colocaram. Lá no grupo tem meu telefone. Se você precisando de mim no período da tarde, é só entrar em contato, tá bom? Tá ok, então. Um Muito abraço. obrigada. Boa noite, tá, querida? Boa noite.